Aí vai editar depois e vamos lá. Já? Ok? Se o meu bem mais pra frente aqui, tu tá cortando. Tem que ver quem tá. Eu olho pra lá de vez em quando, olho pra você. Olha pra gente, olha pra lá mesmo, né? Tá. Deixa a gente ver aí como tá o posicionamento. Tá dando pra ver a rua? Ruama. Ruama. Lembra de rua? Põe Ruama. O mar, Ruama. Sabrina tá bem? Ainda é novo nesse homem, então qualquer coisa dá. Olá, sejam bem-vindos a mais um Rosela Podcast. Hoje estamos aqui com a Ruama Ademir, educadora financeira, empreendedora, investidora e analista de negócios do Sebrae Acre, graduada em Economia e especialista em Finanças. Em 2019, criou o Dose Financeira, Educação Financeira na Dose Certa. Ruama, seja bem-vinda ao Rosela Podcast. Sandra está aqui com a gente também. Bem. E hoje a gente vai falar Obrigada. um pouco sobre finanças pessoais. Sim, quero agradecer a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui podendo compartilhar nossas experiências. E vamos falar sobre finanças, sobre empreendedorismo também, né? Contar um pouquinho sobre a minha história para, de repente, inspirar algumas pessoas. Acho que o primeiro ponto é justamente partir da história, né? Porque tudo começa com a nossa experiência pessoal. Então, conta aí como foi do começo, como foi que você se interessou por essa área de investimento, sobre finanças. Então, eu estou como analista de atendimento do Sebrae já há alguns anos. O Sebrae, acho que todo mundo sabe que tem know-how em empreendedorismo. É quem dentro do Sistema S promove, fomenta o empreendedorismo. Mas eu te confesso que quando eu passei no processo seletivo para ser funcionária, eu sequer sabia o que significava empreender. E eu vim descobrir já depois de alguns anos lá dentro. Porque eu tinha aquela impressão que eu acho que muitas pessoas têm de que ser empreendedor é ter o seu próprio negócio. E isso é um tipo de empreendedorismo, mas na verdade ser empreendedor tem muito a ver com o seu comportamento, com atitudes comportamentais. Isso inclusive no curso do Sebrae que chama-se Empretec, é muito trabalhado isso, as 10 características comportamentais. E aí quando eu soube disso, eu entendi que tinha a ver com comportamento, não importava se eu trabalhava para uma empresa ou se eu tinha minha própria empresa. Eu vi que desde criança eu tinha essas características empreendedoras, né? E muito quando eu falo também, faço as minhas palestras, que eu conto um pouco da minha história, eu começo falando que quando eu era criança, eu tenho essa recordação de ensinar o colega aquela matéria, o grupo de trabalho, eu era aquela pessoa que tomava a iniciativa para fazer o trabalho, que gostava de me conectar com outras pessoas, que tomava iniciativa para fazer alguma coisa para ajudar, enfim. Essas são algumas características de uma pessoa empreendedora. E em 2018 eu fiz uma viagem de férias, eu fui para Tailândia, porque eu queria treinar o inglês, que era bem tabajara assim. Hoje está um pouquinho melhor, mas...
eu queria um lugar que fosse calor e que eu pudesse praticar o inglês. E aí, pesquisando num site, eu vi que dentre os 10 países que se enquadravam ali entre os mais baratos para se passar assim, cerca de 30 dias, a Tailândia estava nessa lista. E aí eu programei uma viagem para a Tailândia, fui em dezembro de 2017 e lá eu conheci uma pessoa que se tornou o meu companheiro de vida, né? Eu sou casada com um francês que eu conheci na Tailândia, ele é francês e turco. Atravessou o mundo e mora aqui comigo no Acre, né? Já tem 4 anos. E o que me chamou muita atenção nele foi a questão dele ter várias fontes de renda e a questão da liberdade geográfica, né? Porque acredito que a nossa história de amor só deu certo porque ele pôde vir para cá, que isso não ia impactar diretamente nas finanças dele, porque ele faz dinheiro pela internet, né? A gente diz que ele tem liberdade geográfica, então ele pode estar em qualquer lugar do mundo, que essa questão financeira não vai ser uma questão para ele. O que me chamou muita atenção foi que ele tinha várias fontes de renda. Como ele trabalha pela internet, qual foi a sacada dele, assim, que eu acho uma grande inspiração? Ele criou uma landing page, que é uma página de vendas para quem não tem muita familiaridade, para vender um produto digital. E aí a primeira que ele criou foi na língua dele, em francês, e ranqueou bem, já estava na primeira página do Google e ela já rodava sozinha. Aí qual foi a sacada dele? Traduzir aquela página de vendas para outros idiomas. E aí ele pagou um freelancer para isso. Se vocês não conhecem, existem plataformas que você pode se credenciar para você prestar um serviço como um freelancer, um serviço eventual, como esse que meu marido contratou de tradução de texto. E aí ele traduziu essa landing page para o inglês, para o português, para o alemão, italiano, espanhol e holandês. No caso, a página de vendas, ele vendia a página de vendas, é isso o script completo? Quando eu falo página de vendas, mas era para vender um produto específico. Um produto específico. Que no caso era a pessoa que quer criar o seu próprio website, ela pode comprar esse serviço, né? Tá. Então ele se afiliou a uma empresa que tem um programa de afiliados, que é a mesma coisa que ser um revendedor de um produto, e criou lá a página de vendas para ele vender aquele produto do jeito dele. E aí a forma com que ele criou aquela página de vendas estava rodando bem num idioma, ele transferiu para os demais e rodou bem assim para uns 4 idiomas. Todas foram para a primeira página, ficaram ali entre o top 3, e isso já tem 7 anos e ele ganha o que a gente chama em finanças de renda passiva. Ele não precisa mais trabalhar. Não faz nada que ela se vende sozinha, ela fica lá online o tempo inteiro e as pessoas vão clicando e comprando. Exatamente. Ele só cai na conta dele. Ele tá dormindo, tá caindo na conta em dólar, né, meu bem? Então, muito legal. Para quem tá vivendo agora em reais, ganhar em dólar é uma maravilha. E isso me chamou muita atenção, porque até então eu só tinha o meu salário como funcionária no Sebrae como fonte de renda. E percebi e também estudando educação financeira, que foi praticamente na mesma época. Eu comecei a estudar educação financeira em 2017, conheci ele em janeiro de 2018. Daí, com a influência dele, eu percebi que eu tinha que ter outras fontes de renda. Porque essa questão de eu ter o meu próprio negócio sempre foi um bloqueio para mim. Sim. Pelo espelho que eu tenho em casa. A minha mãe, aos 14 anos, ela se tornou dona de casa para ficar mais perto da minha avó, e a empresa onde ela trabalhava fechou aqui na cidade. E o meu pai sempre teve um bar. Esse bar, desde que eu me entendo por gente até hoje, é a mesma coisa. Nunca evoluiu, sabe? Ele nunca investiu para crescer. É a mesma coisa. Então, ele não é uma referência de um empresário de sucesso para mim. E acredito que isso tenha muito influenciado na minha vida. E quando eu vi o meu esposo viajando, porque ele já estava 4 meses na Ásia viajando, sem destino. Até que achou a criança que foi pro Brasil. Eu devia ter um lugar lá no Brasil, o Acre, maravilhoso, você vai gostar, você vai amar. Aí ele veio pra cá e achou diferente, mas enfim. Ter visto ele fazendo essa renda, várias fontes de renda, e sem se esforçar, porque eu tenho que sair ainda de casa todo dia, comprei 8 horas de trabalho para garantir o meu salário, né, a minha renda ativa. E ele já não precisa fazer nada. Não precisava naquela época já. Hoje ele tá com 35 anos. Nossa. E ele já se diz aposentado desde que eu conheço ele.
porque ele tem uma renda passiva que é suficiente para sustentá-lo. Então, é isso que a gente em educação financeira chama de liberdade financeira. Você tem um dinheiro que entra para você, que você não precisa estar trabalhando ativamente para conquistar, e você consegue se sustentar com ele. Então, isso me inspirou muito. E aí contribuiu também uma atividade interna que teve lá no Sebrae, que acredito que seja uma ideia que vocês possam reproduzir onde vocês estejam, né? Seja se você tem uma empresa ou se você trabalha em uma empresa, que foi o seguinte: a gente deu o nome para Santo de Casa Faz Milagre. A gente, toda segunda-feira pela manhã... Santo de Casa Faz Milagre. Santo de Casa Faz Milagre. Era um projeto interno aqui do Sebrae Acre, que qualquer colaborador poderia dividir algum conhecimento que tivesse. Então, voluntariamente também, né? E aí, na época, eu já estudava muito sobre investimentos em renda fixa, que é similar à caderneta de poupança. A caderneta de poupança é um investimento de renda fixa. Daí, eu fiz uma apresentação para os colegas falando sobre o que significava renda fixa, como investir, quais eram os produtos que existiam, para que as pessoas pudessem diversificar mais. Porque é tradicional as pessoas investirem na caderneta de poupança. Eu tenho essa experiência pela minha mãe. Minha mãe só investe na poupança. Ela sempre fala, tem que ter o dinheirinho na poupança. Então eu acho que é um pouco cultural nosso brasileiro, né? Bastante. O brasileiro, né? Me apresenta tua mãe depois que eu vou chavecar ela para ela diversificar um pouco mais. Tem realmente essa tradição e tal. E hoje não é... Hoje com a informação, a internet é tudo mais acessível, né? Então as pessoas precisam... se permitir a descobrirem outras coisas, né? O que eu estava falando? Não, então você compartilhou com eles a experiência sobre renda fixa no Santo de Casa Faz Milagre. Obrigada, Samir. Isso. E aí os colegas, depois dessa apresentação, elogiaram bastante, disseram, nossa, eu vou investir, vou diversificar, não sei o quê. E aí eu me senti muito bem. E 3 meses depois nasceu o Dose Financeira no Instagram, já com o nome Dose Financeira. Eu mesma fiz a primeira arte, assim, bem tabajara. Quem tiver curiosidade pode olhar lá no feed, no Instagram. Falando sobre se a pessoa investisse em algumas ações, quanto que ela ia ganhar de dividendos e tal. E fui fazendo eu mesma as minhas primeiras artes. Ou seja, foi uma habilidade que eu precisei adquirir, assim como outras que vieram depois, aprender a editar vídeo, ter que me apresentar, porque eu não gostava de... empreendedorismo aí, né? A questão das habilidades, né? De ter que adquirir novas habilidades e tal. E aí, isso foi em junho de 2019. Dezembro, aquele ambiente, né? Ano novo, vida nova, não sei o quê. Diga, vou pegar esse gatilho para eu promover o meu primeiro treinamento presencial. Deixa eu te pausar para perguntar. Na hora que tu abriu, né, a página, tu já estava com a intenção de vender alguma coisa, uma consultoria? Porque tu tá falando que no ano novo você já ia... Então, quando tu abriu a página, qual era o objetivo inicial? Quando você já tinha algum produto ou não? Era só mesmo a apresentação pessoal, do negócio, no caso? Eu ainda não vislumbrava monetizar. Eu queria me posicionar na internet como uma autoridade em finanças pessoais. Tanto é que eu até fiz isso com o meu perfil pessoal, mas não sei porque na minha cabeça eu tinha que criar um perfil empresarial. Talvez ainda pelo fato de eu não querer aparecer. Né, de eu ter essa coisa comigo de ainda não gostar muito de fazer vídeo, essas coisas assim, que de fato foi algo que eu precisei quebrar, né, desenvolver, porque o meu perfil comportamental é de uma pessoa introvertida, mais reservada, né, e aí a gente vai aprendendo que tem algumas coisas que você precisa desenvolver. Não que mesmo na área de finanças não fosse possível fazer eu não aparecendo. Mas eu recebi assessorias e tal que me incentivaram a isso e eu disse, por que não? É que é o mais adequado, né? Não é que é certo ou errado. Muita gente faz dinheiro na internet sem aparecer. Inclusive o seu esposo, né? Verdade. Ele não gosta, ele não quer. Até hoje, que ele é aposentado, né? Já viajou muito sem aparecer. Mas nesse caso, tu achou que pra você era o melhor caminho? Você realmente mostrar o teu rosto, realmente... Isso só veio tempos depois. Acho que a minha sorte é porque eu tenho um bom network.
Pelo fato de eu trabalhar no Sebrae e trabalhar no atendimento, eu conheço muitas pessoas. Então, quem já me conhecia, não precisava nem me conhecer como autoridade nesse assunto, mas as pessoas já me respeitavam pelo trabalho que eu desenvolvo como analista de negócios. E aí, você me perguntou se eu já tinha um produto. Não. Mas, com base nas metodologias ágeis que eu aprendi dentro do Sebrae, eu desenvolvi um canvas de finanças pessoais com feedback de um senhor de uns 65, 70 anos. Que ele me disse assim: minha filha, para você me ensinar esse negócio de investimento, para eu aprender isso, eu preciso de uma coisa visual. Eu sou muito visual. Que nem esse canvas aí que vocês aplicam no Sebrae, não sei o quê. Aí eu digo, boa ideia. Fui para casa, abri uma folha no PowerPoint. Canvas, para quem não conhece, nada mais é do que uma folha em branco que você cria um mapa mental. E aí eu peguei no PowerPoint e comecei a pensar, eu acho que interessante, o básico para mim é falar sobre autoconhecimento. Porque não importa se a pessoa recebe 10 mil de salário, 20 mil, 50 mil ou um salário mínimo. Importa como ela se comporta com relação ao dinheiro. Isso tem muito a ver com as nossas crenças, com os nossos valores, com os nossos desejos. Então, a primeira coisa é trabalhar a questão do autoconhecimento, ela se compreender melhor e perceber que algumas coisas são crenças. Às vezes a gente acredita que... Umas palavras-chave, depois eu só... Às vezes a gente tem o síndrome do impostor por acreditar que não é merecedor de alguma coisa, né? Isso tem muito a ver com as nossas vivências. E aí esse Canvas trabalha a questão do autoconhecimento, trabalha a questão do patrimônio, se a pessoa já possui bens ou direitos, como é que está a situação patrimonial dela ou não, a questão dos sonhos, o que ela vislumbra para o futuro, o que ela quer conquistar. A gente ensina ela a fazer um controle financeiro, para ver como é que está a situação financeira dela naquele momento, um diagnóstico. A gente transforma isso em metas e finaliza essa ferramenta trabalhando a questão dos hábitos. Muito bacana. E então tu desenvolveu mesmo, tu foi pensando nas necessidades e foi criando. Não teve um modelo, não fez um benchmark, ali não deu uma olhadinha, ou foi realmente com as necessidades, pensando nesse... Esse primeiro protótipo foi da minha cabeça, assim, que eu achei que seria interessante para a pessoa seguir uma trilha e chegar num determinado objetivo. Mas é claro, primeiro a ideia, criei o protótipo, aí vem a parte da validação da ideia. Então eu peguei aquele protótipo e fiz 1 a 1. Fui lá no fulano e disse, olha isso aqui, como é que você interpreta? Você lendo essa palavra, o que você entende? Aí eles foram me dando alguns feedbacks, eu lembro bem que eu fiz com 22 pessoas. Lá no trabalho mesmo, que tem um monte de gente, eu fui lá e mapeei. Já foi fazendo. Eu digo, me dá um tempinho aqui, 10 minutos para você me dar um feedback sobre isso aqui e tal. E aí eu fiz alguns ajustes, aí a próxima etapa foi de fato validar a aplicação daquela ferramenta. Seguiu todo o passo a passo, né, da própria metodologia. Existe uma metodologia que a metodologia é bem ágil para a gente validar uma ideia de negócio, né, e gastando pouco. E aí eu fui conversar com fulano, com cicrano, e digo, olha, tem uma ferramenta aqui, quero aplicar com você, o que você vai estar ganhando, né? Vou estar te ensinando a você se planejar melhor financeiramente e eu vou estar ganhando porque eu vou estar validando o meu produto. Então, as primeiras consultorias que eu fiz, individuais, eu não cobrei nada. Mas eu ganhei muito porque eu validei a minha ferramenta. Criou um produto. E o tempo das pessoas, que para mim é o bem mais valioso que existe, assim. Inclusive, agradeço vocês que estejam assistindo agora. Daí, já tinha validado no pessoa para pessoa, né? No individual ali. Mas a gente sabe que esse tipo de modelo tradicional, financeiramente, não ia ser muito lucrativo para mim, porque eu tenho um tempo limitado e o dose financeira passou a ser uma renda extra para mim, né? Eu tinha que cumprir as minhas horas no meu trabalho comum, normal, e no meu tempo livre é que eu iria fazer essas consultorias individuais. Então, pensando nisso, eu pensei em novos produtos para o meu negócio. Pensei, por que eu não faço então um treinamento presencial com essa ferramenta? Para eu testar também, que eu não sabia como é que ia ser ainda isso coletivo. Antes ainda do ano novo, porque esse produto aí foi primeiro antes do ano novo, né?
Isso, Essa já no consultoria primeiro... que você criou foi antes ainda, né? Nos primeiros 6 meses do Dose já Já nasceu foi. esse Canvas financeiro, que é um dos produtos que a gente tem. Acredito que foi nos 3 meses depois da palestra que eu comentei com você, ali mais ou menos na mesma época que eu criei a página no Instagram. E 3 meses depois, a questão do ano novo, tive essa ideia e em 2 semanas eu lancei, cobrei só R$50, que eu tava com medo de não dar ninguém, por uma oficina de 3 horas, com coffee break, tudo chique, assim, que eu faço questão de nos detalhes caprichar. E aí deu, acho que 15 pessoas. E foi a primeira oportunidade de eu aplicar presencial. Aí eu percebi que 3 horas ficava muito corrido, porque o que eu queria entregar era mais coisa e tal. Então, a segunda eu já cobrei mais caro um pouquinho, cobrei 120, e aí foram 4 horas. E em menos de um ano depois, eu consegui fechar meu primeiro contrato com 5 dígitos. Que eu vendi essa ferramenta, esse treinamento, para treinar todos os funcionários de uma cooperativa de crédito. Então, em menos de um ano... É uma super vitória, né? Porque você sabe que os negócios, para chegar a esses passos, demoram o quê? 2 anos, né? O que ajudou? Network. Eu tava indo fechar minha conta nesse lugar. E por acaso, eu vi uma pessoa que eu conheço, que eu já fui policial militar voluntária. Foi meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos. Aí vi essa pessoa que puxou o assunto comigo e eu não sabia que ele estava como presidente da instituição. E aí eu estava falando da minha vida e tal, que eu tinha aberto uma empresa sobre finanças e tal. E aí ele colocou que ele estava precisando desse tipo de treinamento para os cooperados em geral, não só para os funcionários. E aí a gente começou esse trabalho com os funcionários e as portas ainda estão abertas lá para eu voltar e ajudar com os demais cooperados, né? Bacana. Muito bom. Eu vi aqui, eu vi aqui no teu Instagram, da Dose Financeira, do inadimplentes a investidores, né? E aí você falou que não interessa se você recebe um salário mínimo, 10 mil, você consegue investir. Isso depende da pessoa. Perfeito. Né? Mas hoje em dia, tudo caro, você vai no mercado, a comida está cara, a gasolina está cara. Como que a gente pode falar para uma pessoa que recebe um salário mínimo conseguir fazer uma reserva? Realmente é uma eu posso falar que eu imagino, né? Porque eu não vou ser hipócrita dizer que é assim o assado, porque eu não estou nessa situação. Acho que quando você não tem pele em jogo é muito mais difícil você falar, né? Mas se eu estivesse nessa situação de estar recebendo um salário mínimo hoje, eu prestaria atenção nos pilares que eu falo, né? Que me tiraram de um ponto A para um ponto B. Na minha história pessoal, em 3 anos e 9 meses eu consegui acumular R$400 mil. Isso para mim é extraordinário, comparado comigo mesma. Sim. Porque 400 mil pode ser muito para uma pessoa e pode ser nada para uma outra pessoa. Mas eu só me comparo comigo mesma. Antes disso eu só tinha juntado R$14 mil. Então 400 mil para mim foi fundamental. Quais foram os pilares que me ajudaram e que pode ajudar uma pessoa que esteja na situação de ter uma fonte de renda hoje, uma única fonte de renda que pague somente um salário mínimo? Essa que eu falei de múltiplas fontes de renda, que eu tive como espelho o meu esposo, porque antes eu só tinha uma única fonte. E ao estudar educação financeira eu percebi o quão arriscado é. Porque quando a gente fala de risco, muitas pessoas só se apegam ao risco da perda. E não percebe que se você é assalariado, se você é empresário, depende de uma única fonte de renda, você está sim correndo um risco muito grande. E se essa fonte ela é ativa, então isso assim... aí chega a dar um estalo, né? Nossa, realmente, o que vai acontecer se eu perder o meu trabalho hoje? A maioria dos brasileiros só tem dinheiro para passar as próximas 3 semanas. Tem um estudo que fala isso. Então, na quarta ela já está ali no crédito, né? O que eu faria é procurar novas fontes de renda. E conheço várias pessoas que empreendem, mesmo ganhando ali o seu salário. Tentam empreender como revender produtos, ou procuram estudar para ver novas fontes de renda. Dentro do Dose a gente fala, por exemplo, que é possível você fazer dinheiro usando cartão de crédito,
esse exemplo mesmo que eu dei aqui, de eu usar uma habilidade minha e vender isso para as pessoas, é uma outra forma de fazer entrar dinheiro. Então, realmente, com o salário mínimo, a gente sabe que não dá. Ela tem que procurar outras alternativas. E não importa se você está num ambiente pobre, muito pobre, você também consegue. Especialmente com as condições que a gente tem hoje com a internet. E eu vou te dar um exemplo real de um rapaz chamado Igor Neves, lá da Angola, que me achou, né, encontrou Dose Financeira pelo Instagram. Como a internet permite essas coisas. O Igor é essa pessoa, só que a moeda dele chama Kwanza. Ele, quando me encontrou, ele pediu ajuda para orientar, não sei o quê. Não veio me pedir dinheiro, ele veio pedir conhecimento. E só aí ele já ganhou o meu respeito, né? E ele me conta que ele vive numa espécie de favela, em algum bairro, né, de classe bastante baixa, e que ele estava desempregado, que ele não via perspectiva de vida. Ele dizia que os jovens da idade dele já estavam envolvidos com coisas ilícitas, mas que ele não queria seguir esse caminho. E aí eu digo, então vamos estudar. Você consegue pela internet fazer algumas coisas e tal. Eu tentei incentivá-lo a investir. Só que ele não tinha internet boa, porque ele só tinha uma quantidade lá e acabava rápido, para assistir vídeo, por exemplo. Eu digo, não tem problema, vamos começar de algum jeito. Vamos ver PDF. Consegue ver PDF de livro? Então eu consigo. Aí mandava uns PDF para ele, porque eu queria tentar mostrar para ele que pelo YouTube, das redes sociais, né, é que mais a gente vê conteúdos mais técnicos, mais, né, de conhecimento, que tem mais esse perfil de conhecimento técnico. E aí eu sei que ele já estava empreendendo no próprio negócio, já tinha falido, ele tentou vender roupa, não deu certo. E ele gosta muito de ser comunicador. E conseguiu uma oportunidade recentemente para apresentar um programa, como se fosse assim um programa pela internet, né? Relacionado ao meio ambiente. E está ganhando já um salário equivalente ao meu como analista aqui no Sebrae. Nossa. E ele tinha a mentalidade, mesmo ganhando super pouco, mesmo tendo renda antes, de gastar mais do que deveria, né? Que ele gosta de doce, ele disse, eu não posso ver um doce. Ainda mais a pessoa quando passa restrição, né? Quando às vezes não pode comprar, quando tem, ela já pensa em gastar. A ansiedade, né? E aí eu falei, mas meu filho, se você não tem um dinheirinho guardado, né, uma reserva, como é que vai ser o amanhã? E se você acontecer uma coisa mais grave e tal? Eu fui plantando essas sementinhas, né, na cabeça dele. E aí, para minha felicidade, ele já está uma pessoa bem mais amadurecida nesse sentido, né? Mais do que muitas pessoas que eu conheço, ele já conseguiu guardar uma reserva. E mesmo tendo subido de patamar, porque isso acaba mexendo muito com a gente, né? Você, poxa, passa por tanto tempo de recessão, aí você é promovido, consegue um novo emprego que ganha melhor, você já quer aumentar a tua despesa aumentar tudo e tal. Não que você não vá se permitir agora algum luxo que você não tinha antes, mas se você conseguir mantiver o mesmo estilo de vida ali baixo, né, um degrau ainda abaixo do que você tem condições hoje, a sua ascensão para você conquistar a sua liberdade financeira ela é muito mais rápida. Sim. Então o ideal é que você continue mantendo ali. E isso me lembra muito a Natália Arcuri, do... Como é que é o nome? Me Poupe. Do Me Poupe. Antes dela ficar milionária, ela sempre dava essas dicas, né? Que você sempre tem que viver um degrau abaixo. E também o Bruno Perini, lá dos sócios também. Ele e a Malu também, eles passaram muito tempo, eles ganhavam bem, às vezes assim, ficavam até com aquela pressão de que todo mundo está crescendo e as pessoas visualmente não viam o crescimento deles, mas na verdade eles estavam poupando. E hoje eles podem, né? Então eu acho que isso é algo que não é fácil de fazer, mas acredito que muda a vida das pessoas. Sim, um dos propósitos do Dose Financeira é a gente mostrar que é possível você conquistar sua liberdade financeira sem depender da Previdência Social. Essa é a minha missão com Dose Financeira. Especialmente porque eu vejo muitos microempreendedores individuais indo lá no Sebrae, já pessoas de terceira idade, que estão buscando ali a questão da Previdência Social, porque o mês, se ele contribui X anos,
ele consegue, mas ainda se ele ainda parece que precisa pagar um valor a mais e tal, e o INSS não te recebe tão bem, né? Não é tão receptivo quanto o Sebrae. Lá no Sebrae a pessoa chega, conversa, toma um café, não precisa agendar, vai ser super bem recebido. No INSS você liga, não sabe se alguém vai te atender ou tem que agendar, e greve, enfim. A gente vê notícias na TV de pessoas que têm direito já a receber o benefício do INSS e são humilhadas, a verdade é essa, porque elas não conseguem sequer ser atendidas, elas já têm um direito, não sabem quando vão receber, um dia que for liberado, as contas que venceram você não vai receber o seu benefício com juros para você quitar suas coisas, e já no final assim, da vida, né, que era uma pessoa descansar, né? E você tem que passar por isso porque você acabou não sendo orientado a se planejar melhor. Como é que o Igor tá hoje nesse caso? Assim, ele tá... No caso, ele conseguiu... É Igor, né, o nome dele? Ele conseguiu, o Igor Neves, sim. Sim, ele conseguiu aumentar a renda e ele já tem a renda passiva dele. Ele tá investindo? Ele tá economizando, continuando o mesmo padrão. Começou agora, tem um mês, mas essa semana mesmo eu postei nos stories o vídeo que ele me mandou. Então em um mês ele dobrou, no caso, dobrou não, em um mês ele já tá estava ganhando... desempregado, aí conseguiu passar na universidade, estava fazendo engenharia ambiental, aí eu não sei se ele recebeu uma bolsa para fazer engenharia ambiental, e aí ele foi contratado, ele é muito empreendedor. Eu falo pra ele, você não tem oportunidade, a gente cria, né? Vá oferecer seu negócio e tal. Antes dele conseguir esse emprego, chamaram ele para fazer um projeto. Ele nunca fez um projeto na vida. O cara queria pagar ele para ele fazer um projeto. E ele foi. Eu não sei o que significa mamãe na Angola, mas ele só me chama de mamãe. Deve ser algum apelido carinhoso, não sei, mas ele me chama de mamãe. E aí ele, mamãe, tu me ajuda e tal? Eu digo, ajudo, vamos. Aí ele me mandava lá os esboços do projeto, que era tipo promover um evento na cidade, que envolvia a igreja, envolvia o pessoal de meio ambiente, enfim. E aí eu fui mostrando pra ele como é que ele poderia fazer pra conseguir, né? Nossa, que bacana. Bom, eu tenho 38 anos e eu comecei a ouvir muito sobre essa parte, projeto financeiro pessoal, logo após a pandemia. Até então, pego a experiência da minha mãe, sempre é previdência, pagar teu INSS, até hoje ela fala, você está pagando teu INSS, né? Sempre é questão, né? A social que ela fala pra você, isso, a privada ela não falou? Não, nunca falou nada dessa questão privada, de investimento. Como eu te falei, eu acho que isso é 90% dos brasileiros, né? A gente tem essa cultura poupança, porque eu acho que é uma segurança, né? Eu acho que a gente vê essa segurança, e a previdência social, né? Nunca, ela sempre pergunta, você está pagando a previdência social? Só isso que ela me pergunta, e nunca falou. Então, assim, eu vejo essa dificuldade um pouco na cultura nossa mesmo, né? Então, eu comecei a observar mais, falar mais sobre investimento, bolsa, né? De valores, outros investimentos após a pandemia, que eu acho que surgiu muito sobre isso, né? Pessoas começou a com a taxa mais, de juros, né? Selic lá embaixo também, porque as pessoas perceberam que a poupança não rendia nada, o dinheiro não estava rendendo nada. Isso é muito cultural. O Brasil vem de um período de inflação muito grande. A gente já está na nossa 10ª moeda, que é o real brasileiro, que foi criado em 1994. Não é porque ele está dando certo, significa que ele seja bom. Comparado às outras 9 outras moedas que existiram antes, ele é melhor realmente. Mas desde que ele foi criado, ele já perdeu mais de 82% do poder de compra dele. Então, o que você comprava com R$100, 94, hoje não vale muito, entende? Realmente, se a sua mãe... A gente tem a mesma idade. E aí eu vou lembrar da minha. A minha, ela não tinha, né, orientação. A idade dela não tinha. Na nossa ainda, a gente ainda pegou a internet sendo criada. Eu lembro de precisar usar a internet, era aquele barulhinho. Eu não vou lembrar. Eu não sou tão nova assim, mas não lembro. Mas as pessoas que já nascem hoje já têm uma orientação mais direcionada, né?
para os nossos alunos do Dose Financeira, eu sempre recomendo 2 metas. Uma é você ter uma reserva de segurança, que é aquele dinheirinho que se você precisar pagar um incêndio ou você aproveitar uma oportunidade, você vai ter esse valor em caixa, né, na sua conta bancária, investido, claro, trabalhando para você. E o segundo é justamente a questão da liberdade financeira. Muitas pessoas também só entendem que podem conseguir uma aposentadoria se elas ou contribuírem para o INSS ou contribuírem com uma previdência privada. E acabam não percebendo que elas podem construir esse caminho usando vários outros produtos financeiros. Sim. Eu, por exemplo, tenho dentro da minha caixinha lá da minha liberdade financeira, eu tenho investimento em renda fixa, em ações nos Estados Unidos, em precatórios, que mais? Em ações aqui no Brasil eu tinha e eu tirei, mas assim, tem uma previdência privada também, que no meu caso é bem interessante porque na empresa onde eu estou, a cada R$1 que eu pago, aí claro que tem um limite, né? Uhum. A empresa paga mais R$1, então esse R$1 eu estou ganhando de graça, então é interessante para mim. Várias empresas têm esse sistema da previdência privada, que as suas instituições acabam, para te incentivar a você ficar, elas contribuem também. E se você não tem essa possibilidade, em qualquer banco ou qualquer corretora de valor, você consegue fazer adesão a uma previdência privada. Então, existem várias formas de você conquistar a sua liberdade financeira. E você pode conquistar antes de 35 anos, 40 anos de contribuição. Né? Isso vai depender muito da sua disciplina e do seu poder de conseguir fazer novos aportes em prol daquele teu objetivo. A ideia é que você tenha um valor que ele seja grande o suficiente para render os juros que vão conseguir pagar as tuas contas de hoje. Uhum. O Thiago Nigro, ele tem um método que ajuda você a ter uma noção desse valor. E aí, claro, ele não está considerando o perfil de investimento da pessoa, nem a taxa de juros, nem nada. Mas é um método básico que pode te ajudar a pensar no valor aproximado para aquilo que você queira. Então, se você vai multiplicar o valor que você quer por 300. É assim, vamos dizer que você queira R$4.000 de renda passiva todo mês. Esses 4.000 é para você gastar, para pagar suas continhas. Então, você vai multiplicar 4.000 por 300 e você vai descobrir quanto valor você precisa ter investido para gerar esses 4.000 para ti todo mês. Então, 4.000 vezes 300, R$1.200.000. Então, se você isso mesmo, eu já ia fazer aqui. É 1.200.000. Eu fiz uma continha fácil que era para não passar vergonha. 1.200.000 investidos, assim, no mercado financeiro, né? Você vai ter cerca de R$4.000 rendendo para você todo mês. Isso, como eu falei, ele não está considerando, né, a taxa de juros do momento, a inflação nem nada. Mas de uma forma bem básica, dá para você ter uma noção real disso. Se fosse hoje, se eu tivesse 1.200.000 hoje na conta, como a taxa Selic está em 13,25% ao ano, ela está mais de 1% ao mês. Então, isso ia me dar uns R$12.000 por mês. Então, depende do momento, porque a economia ela é muito cíclica. Ela tem os seus momentos de ascensão e os seus momentos de recessão. Mas dá para você ter uma ideia. Aí a pessoa pode pensar, poxa, 1.200.000 é muito dinheiro, nunca vou ter isso. Nós que temos 38 anos aqui, se for olhar para trás, provavelmente talvez 1 milhão já tenha passado da nossa mão. Aí o que a gente fez com ele, né? É o que se pergunta. É muito doce. E o teu objetivo é se aposentar, não deixar de trabalhar, né? Mas se aposentar, como ter essa liberdade, quando você chegar a um valor X, a um valor X de investimento, qual é o teu objetivo? Eu quero ter essa meta, né? Sim. Eu tenho esse objetivo do primeiro 1 milhão até... Nós estamos em 2022, até 2030. Jogando um pouquinho mais para frente, eu pretendo atingir antes. Pegar E espero que o Dose Financeira me ajude nessa ascensão. Mas, como você falou, realmente eu não me vejo parando, porque o trabalho que eu faço hoje com Dose Financeira, para mim, eu descobri como um propósito de vida. Eu quero ajudar outras pessoas a descobrirem o mundo das finanças, porque a gente sabe que muitas coisas ruins, várias separações têm a ver com a questão financeira, às vezes questões de depressão, ou de gerar muita ansiedade, tristeza. Quem não tem uma situação financeira bem resolvida,
acaba tendo muitas emoções negativas, né? Isso impacta muito na qualidade de vida da pessoa. Acaba que ele é emocional, né? O dinheiro em si, ele é emocional, porque ele atinge. Tem até um livro que eu li que chama isso, O Dinheiro é Emocional, né? Do Thiago Brunet. Um exemplo, uma servidora aqui do Judiciário do Acre, que ganha super bem, né? Tem um salário de 10 mil líquido. Ela não tinha nenhuma reserva financeira, justamente quando começou a pandemia, ela teve uma emergência por questões de saúde e precisou de 35 mil reais. Como ela não tinha essa reserva financeira, ela recorreu à linha de crédito do cartão de crédito, que é uma das linhas que cobram os juros mais altos do mercado. E aí ela só conseguiu, antes de pagar a primeira parcela, ela já renegociou, porque nem conseguiu... Nem a primeira parcela. Nem a primeira, porque não tinha conhecimento, né, autoconhecimento das suas finanças. Se ela tivesse feito um planejamento ali básico, quanto eu recebo, quanto eu gasto, ela ia ver que o valor da parcela não ia caber. Mas não fez isso, tá. Também me achou no Instagram, a gente começou a conversar e eu mostrei para ela algumas possibilidades para que ela saísse dessa situação. Mas o que ela me falou? Que ela estava sem dormir, que ela estava entrando em depressão, porque isso nunca tinha acontecido, ela nunca tinha ficado devendo, né? Nunca deixou atrasar nenhuma conta. E você pode estar nessa situação, mas se você não se precaver, você pode ser essa pessoa amanhã. Porque a questão de eu recomendar que a pessoa precisa ter uma reserva é justamente por isso. Porque as emergências, elas acontecem, a gente só não sabe quando. Né? Então, a gente precisa estar preparado. Então, assim, de uma forma, vamos dizer assim, para falar bem diretamente para as pessoas que estão nos assistindo, a tua missão, o que realmente a Dose Financeira faz pelas pessoas? Eu entendi já que é para ajudar e tal, mas tem o propósito, enfim, então... Com Dose Financeira, hoje nós temos mentorias, né? Mentorias com planos de 3, 6 e 12 meses, que eu acompanho a pessoa de forma individual para ela se organizar financeiramente. Se ela tem dívidas, a gente ajuda a fazer um planejamento para ela sair dessas dívidas, para ela saber fazer o planejamento dela, para ela saber investir melhor, tanto no Brasil como fora. Tem esses planos de acompanhamento, que tem um investimento maior, e tem também a possibilidade de ela fazer uma consulta individual, que é marcar um horário comigo para a gente falar sobre um determinado assunto. E para esse próximo semestre, a gente está já iniciando o mês de julho de 2022, eu quero estar gravando os nossos primeiros cursos online, para um deles vai ficar disponível sempre, com carrinho aberto, que a gente chama, né? Sim. E quero estar desenvolvendo esses cursos aqui para as pessoas, para poder ajudá-las nesse caminhar, né? Desde que eu comecei em 2017, já fiz vários cursos. Você citou aí algumas pessoas que eu sou aluna deles, né? A Natália Arcuri, o Bruno Perini, Thiago Nigo, já fiz o curso dele também. Estou agora com o tio Uli, fazendo a mentoria dele para entender mais sobre o mercado de opções e de mercado de futuros. E é isso, é uma troca. É uma preparação. Muito bacana, Roma. Assim, agora que você tem vivido essa experiência, tem ajudado muitas pessoas, contou aqui a experiência de pessoas que você ajudou, tem uma mensagem assim que você fala, não, eu vou falar, qual é a mensagem maior que você pode deixar para as pessoas que estão nos ouvindo? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o resultado que você não tem é fruto de um conhecimento que te falta. O resultado que você não tem é fruto de um conhecimento que te falta. Então, se você está numa situação financeira bem complicada, só reclamando da vida, se achando uma vítima do universo, as coisas só acontecem com você, está faltando aí uma sementinha de conhecimento de que existem alternativas para você sair dessa situação. Mas também, além do conhecimento, você tem que se mover, né? Você tem que querer e agir. Então, essa é a mensagem que eu deixo para as pessoas. Busquem conhecimento, invistam em conhecimento. E em educação financeira, investir quer dizer tirar dinheiro do bolso, sim. É isso. Até porque se você quer sair de um patamar para ir para o outro, você precisa investir em você mesmo. E o conhecimento é o maior investimento que a gente pode ter. É isso mesmo. Então, eu quero agradecer a tua presença aqui no podcast. Acredito que a gente levou uma informação muito boa para o pessoal, né? Isso é de grande valia.
É como eu te falei, é uma cultura que eu acho que está começando agora no brasileiro, né? Após essa pandemia, né? E as pessoas têm procurado bastante sobre investimento pessoal, né? Esse controle pessoal, né? Então, quero te agradecer por passar um pouco da tua experiência, da tua história, né? Nossos telespectadores, é uma palavra difícil. E agradecer mesmo de coração a tua presença aqui. Tá bom? Eu também quero te agradecer, Juan. Você estava falando que você sempre foi empreendedora, né? Que você tem os comportamentos e assim, eu tive uma passagem curta pelo Sebrae e a pessoa que mais me ajudou foi você. Então, assim, eu lembro que logo quando a gente entrou no Ali, que é o projeto do Sebrae, você foi no nosso escritório, né? Que era um escritório separado, em outro local, que não era no Sebrae. E naquele momento a gente sentou ali e você começou a compartilhar, e olha, se você precisar de ajuda é assim, né? E até hoje eu tenho uma cliente que é do Sebrae e ela sempre fala muito bem de você sabe, que é a Marilu. E sempre que ela tem alguma coisa, não, vamos falar com a Ruama, que a Ruama vai saber indicar. Então, assim, sempre esteve, assim, disposta, né, realmente a ajudar. Então eu acho que você está no caminho certo. Realmente eu acho que está indo de encontro com a sua missão, com o seu propósito, porque você já ajudava, né? Você sempre teve esse comportamento. E sempre que eu preciso de ajuda também eu vou te procurar, né? Então sempre eu penso em você. Então muito obrigada, tá bom, por estar participando. Eu que agradeço. E gente, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, né? E acompanhar aí os nossos conteúdos. A gente agradece também a presença de vocês. Seguir o Dose Financeira também aqui no YouTube, no Instagram. Fala aí qual é o arroba, né? Pode ir. Arroba Dose Financeira no Instagram e Dose Financeira também no YouTube. A gente tem um website, sigam lá os nossos conteúdos para que vocês tenham mais doses financeiras. Valeu, gente. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.